Defesa Caro-Kann variante com bispo F5. E4, C6, D4, D5, cavalo C3, D toma E4, cavalo toma E4, bispo F5. Essa é a linha que popularizou a Caro-Kann. As negras resolvem o problema do bispo desenvolvendo de uma vez, esperando um desenvolvimento tranquilo das peças e conseguir um bom jogo. Cavalo G3, bispo G6. Aqui normalmente segue H4, H6, cavalo F3, cavalo D7, H5, bispo H7, bispo D3, depois de obrigar as negras a perderem vários tempos com o bispo de H7, propõe a troca, bispo toma D3, dama toma D3, E6, bispo F4, cavalo de G6, roque, bispo E7, e o jogo aqui está igual, tem algumas variantes, por exemplo, rei B1 para as brancas é muito jogado, é uma variante muito estudada que chega nessa posição e normalmente com jogo preciso caminha ao empate. Claro que as coisas não são tão simples assim. O Krikor Mkhitaryan, jogando contra o Vyazkov no Campeonato Brasileiro de 2007, jogou outro plano, bispo C4, e depois de E6, cavalo de 1, E2. Também é uma ideia interessante, tentando ganhar tempo em cima do bispo de outras formas. Bispo D6, H4, ameaçando H5, o bispo está ficando preso, H6, cavalo F4, e depois de bispo toma F4, bispo toma F4, cavalo F6, H5, bispo H7, e agora roque pequeno. E as negras rocaram. O jogo está equilibrado. As brancas têm um par de bispos, mas tem o peão de H desligado da cadeia, que necessita de constante vigilância. Seguiu o bispo B3, torre A8, torre A1, cavalo de BD7, C4, essa estrutura de peões é muito característica dessa linha, C5, bispo E5, dama E7, bispo A4, e agora o Vyazkov faz um lance, torre de ED8, permitindo bispo C7, que vai ganhar uma qualidade em troca de um peão. Será que valeria a pena? O Krikor jogou bispo C7 aceitando o desafio, e depois de cavalo B6 capturou a torre, bispo toma D8, torre toma D8, bispo C2, bispo toma C2, dama toma C2, C toma D4, uma variante meio forçada em que as brancas ficam com qualidade por um peão, mas as negras estavam apostando no forte controle central que essa troca possibilitou para elas. Torre de AD1, dama C5, B3. Difícil criticar esse lance, já que segura o peão de C4. Talvez aqui cavalo E4, que é a sugestão do computador, que leva grandes complicações táticas, mas a ideia principal é destruir o centro do negro de uma vez, em troca de alguns peões. B3 humanamente é mais lógico, cavalo de DB5, cavalo de BD5, aproveitando a cravada, cavalo E4, cavalo toma E4, dama toma E4, cavalo C3, ativando o cavalo e ficando com um jogo muito bom em troca da qualidade, porque depois de dama H4 não pode capturar a torre de D1, mantém a qualidade, F6, torre D3, E5. A vantagem das torres aqui é minimizada pela falta de colunas abertas, não tem aonde colocar as torres brancas, por isso que o cavalo vale a mesma coisa ou mais. Claro que provavelmente o Krikor estava pensando como devolver isso no momento correto, mas o Vyazkov não deu essa oportunidade. Dama G4, cavalo toma 2, torre G3 atacando pela coluna G, uma ótima ideia, dama E7, e agora o Krikor desesperou tentando abrir a coluna na marra, mas provavelmente é melhor continuar numa defesa tranquila aqui, passiva, esperando um momento melhor para fazer isso. Por exemplo, um torre D3 aqui, tentando fazer um bloqueio, esperando um momento melhor para isso, porque depois de F4 direto,
cavalo C3, F toma E5, F toma E5, dama H3, E4, a situação das brancas ficou muito desagradável. Agora o Crico devolveu. Eu acho que é a melhor opção para ele tentar escapar da pressão das negras. Os peões passados ligados eram muito fortes. D toma C3, dama toma C3. O Veskov ganhou depois de uma longa batalha. Nós vamos passar bem rapidinho, depois vocês podem analisar com calma, baixando no site da Casa do Xadrez essa partida, www.casadoxadrez.com. O jogo das negras, óbvio, é em cima do peão passado. Elas têm que avançar o peão e promover. O das brancas, o inverso. Tem que bloquear esse peão e tentar algum contra-ataque em outro setor do tabuleiro, de preferência em cima do rei. Mas não é nada fácil, por isso que a vantagem das negras nesse final é muito grande. Dama H4, o Veskov já começa pressionando. Dama E3, para matar o peão do avesso. Torres E8, B4, puxando contra-ataque na ala da dama. O Crico não facilitou nem um pouquinho para o Veskov. A6, torre D1, buscando mais uma vez contra-jogo na coluna D. Dama toma A5, torre D7, a melhor opção, tentar algo ativo. Dama G4, torre D4, dama E6, voltar aqui um pouquinho. Se captura o peão, dama cheque, e começa a ficar perigosa a situação do rei branco. Voltou, dama E6, C5, rei H8, torre D6, dama F5, dama D4, o jogo do branco é bem ativo. Dama G5, torre D5, dama G3, torre D6. A ameaça aqui é torre toma H6, aproveitando a cravada do peão. Rei H7, dama F2, dama G5, dama F7, torre A7, dama D5, dama E3, cheque, rei H1, dama C1, cheque, rei H2, dama F4, cheque, rei G1, torre E5, dama D2. Troca as damas agora, dama toma dama, torre toma dama. Tinha que ser no momento em que as brancas não conseguissem aproximar do peão e capturar. No momento correto da troca. E3 ganha um tempo atacando a torre. Depois de torre E2, o rei branco não consegue aproximar do peão. Rei G6, rei F1, rei F5, torre C2, torre E6, rei A2, o rei chega a tempo de defender. Rei F4, B5, AB5, torre B2, rei G3, torre B5, torre E7, torre A5, rei G2 agora está completamente ganho. Torre A7, mesmo assim o Crico ainda causou problemas. Torre C7, torre A5, torre A7, torre A7, torre C7, repetido lance, provavelmente de acordo com problema de tempo. Torre A5, G5, rei E3, H5, C6, G4, C toma B7, torre toma B7, torre toma H5, e chegou no final teórico ganho para as negras, que venceram depois de torre G7, rei F4, G3, torre A5, torre G1, rei F3, G2, torre B5, torre H7. É o detalhe desse final, que o rei branco está mal colocado. Torre B2, rei H1, torre G2, que leva o truque tático comum em finais de torre. Torre F7, cheque, rei tem que ficar perto da torre. Rei G3, torre G7, cheque, rei H3, torre toma G2. As brancas abandonam.